Olá, boa noite, sexta-feira, friozinho. Resolvi vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Boa noite, doutora, tudo bem? Doutora Jéssica, querida. Mais uma live surpresa que eu resolvo, quando dá eu apareço por aqui pra gente conversar um pouquinho. E hoje eu escolhi esse tema, doação, porque eu falei muito sobre isso essa semana e acredito, né, que é um tema que todas as pessoas têm dúvidas e serve para todo mundo, né? Todo mundo tem algum patrimônio, um carro, uma conta no banco, qualquer coisa. E é um tema que realmente serve para todo mundo. E aí, como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Deem um joinha se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo? Coloquem um joinha assim para eu saber que estão me ouvindo, para eu começar a falar e saber que vocês estão me escutando. Senão eu fico falando aqui e ninguém tá me escutando. Obrigada, Fabrícia. Tudo bom? Muito frio aí em Porto Alegre, no sul. Deve estar frio. Aqui tá bem frio, imagino aí. Aí deve estar mais frio que aqui, né? Então, estou com muito frio, né? Imagino. Eu tô com pouquinha bateria, então vou falar, não vou demorar muito aqui para conversar com vocês. Essa semana eu falei muito sobre doação, fiz alguns planejamentos sucessórios, atendi alguns clientes sobre planejamento sucessório no escritório. A gente conversou bastante sobre isso aqui no escritório. E a doação é uma das ferramentas dentro do planejamento sucessório, né? O planejamento sucessório, o que é? É aquele planejamento do patrimônio após a morte. Então, a gente organiza esses patrimônios da forma que a gente quer quando a gente não estiver mais aqui, né? E eu sei que morte é sempre um assunto que as pessoas não gostam de falar, mas é necessário. E principalmente quando tem patrimônio, quando tem filhos de outro casamento, o planejamento sucessório ele evita muitos problemas, discussões, brigas, né? Depois que a gente não estiver mais aqui. E aí a gente consegue organizar o patrimônio, deixando ele da forma que a gente gostaria que ficasse e não da forma que os herdeiros quiserem, certo? E a doação é uma dessas ferramentas, né, dentro do planejamento sucessório. E a pergunta que eu recebi foi o seguinte, porque eu fiz uma postagem colocando, tá lá no meu feed, esclarecendo, né, era uma pergunta, você pode doar tudo que você tem? E aí no texto eu explico que a doação, ela tem que respeitar o quinhão dos herdeiros, que a gente chama de legítima, né? Que é aquele 50% de todo o meu patrimônio. Esse 50%, se eu tenho herdeiros necessários, que são os filhos, os netos e os bisnetos, e os pais, os avós e os bisavós, esses são os nossos herdeiros necessários. Se a gente tem herdeiros necessários, nós não podemos doar além de 50%, porque esse 50% ele é garantido aos herdeiros necessários. Isso se chama legítima. E aí a pessoa me perguntou assim, tá, mas em vida eu não posso dar tudo que eu tenho? Então, aí eu escutei aquela pergunta e falei assim, nossa, que interessante, né? Olha só a pergunta. Eu tô falando de doação e ela me perguntou se em vida ela poderia dar tudo.
A doação só pode acontecer em vida, né? Eu dou em vida. Se não for em vida, ou é por inventário ou é por testamento. Então, dentro do testamento pode ter alguma doação, mas aí é dentro do testamento. Então, se foi doação, foi em vida, certo? Então, a resposta dela para ela é não posso, mesmo que em vida. Eu não posso pegar e dispor de todo o meu patrimônio. Primeiro que se eu doar 100% do meu patrimônio, os meus herdeiros podem declarar nula essa doação, porque eu tenho que pelo menos manter um patrimônio para garantir o meu sustento. Então, se eu tenho 2 casas, eu dou uma, não posso doar as 2. Eu tenho que sempre comprovar para o Estado que vai ficar alguma coisa para garantir a minha subsistência. Então, eu não posso dispor de 100% do meu patrimônio. E além disso, eu tenho que garantir a legítima. Se é doação, eu não posso doar tudo. Eu posso doar 50%, porque o outro 50% é dos herdeiros. É diferente, é bem diferente se a gente for falar em compra e venda. Compra e venda, tudo bem. Se eu quiser vender todo o meu patrimônio, eu posso vender. Não tem problema. Agora, a doação não. Porque aí, quando eu estou doando, eu não recebo nada em troca. Agora, quando eu estou vendendo, eu recebo algo em troca. Então, eu vou ter garantia da minha subsistência. Eu vou ter algo em troca. A doação já é diferente. Quando eu dou, eu não recebo nada. E aí, isso poderia gerar uma crise financeira para mim, né? Me deixaria sem meios de subsistência. E, além disso, tem a legítima também, que tem que ser respeitada. Esses herdeiros podem vir a reclamar qualquer doação que ultrapasse os 50%. Os 50% a gente tem que entender que é valores, tá? Então, assim, se eu tenho 2 imóveis, um imóvel que vale 500 mil reais, o outro imóvel vale 1 milhão de reais. Ah, eu posso doar um imóvel? Não, eu não posso doar um imóvel. Por quê? Porque eu tenho garantia legítima. Não é porque eu tenho 2 imóveis que eu posso doar um. Eu tenho que garantir o valor de 50% dessa legítima. Nesse exemplo que eu dei, eu poderia fazer a doação desse imóvel de 500 mil. Agora, eu não poderia doar esse imóvel de 1 milhão, porque aí ficaria desproporcional. Eu ia ficar com um imóvel de 500 mil e doar o imóvel de 1 milhão. Então, daí não bate. A regrinha aqui da somatória da legítima não vai bater, vai ficar prejudicada. Então, eu estaria já ultrapassando esse quinhão da legítima. Não sei se ficou claro. E se for doação para os filhos, nesse caso haveria problema já doar os 100% e fazer uma partilha em vida? Então, a doação de tudo, né? Se for para os filhos, não tem problema nenhum. Não, na verdade, assim, você tem que ficar com um patrimônio, né? Você tem que garantir a sua subsistência. Mas, como quem poderia contestar, né? Isso seria um herdeiro, as pessoas acabam fazendo, tá? A doação de todo o patrimônio, garantido o usufruto de pelo menos um imóvel. Isso aí, com reserva de usufruto. Então, normalmente, quando os pais querem já antecipar e fazer a doação de todo o patrimônio, eles garantem a eles pelo menos o usufruto de um, né? Porque pelo menos o usufruto de um patrimônio, de um imóvel, eles ficam para poder usufruir até o final da vida, né? Então, seria isso. Aí pode fazer a doação de 100%. Então, nesse exemplo que eu dei, que eu tenho um imóvel de 500 mil e um imóvel de 1 milhão, eu quero já doar para todos os meus filhos, eu tenho 2, 3 filhos, eu posso sim. E eu posso, inclusive, se eu tenho um imóvel de 500 mil e um de 1 milhão, eu posso pegar e determinar o seguinte: olha, eu tenho 3 filhos. Olha, a fulana vai ficar com um imóvel de 500 mil, o João e o Miguel vão ficar com um imóvel de 1 milhão. Então, eu já posso até distribuir esses quinhões. Eles não precisam ficar em condomínio. O Código Civil, ele fala que as partilhas devem ser evitadas
o condomínio, deve ser evitado problemas futuros, evitados condomínios. Isso é tanto no divórcio e quanto no inventário. Então, se a gente puder fazer essa partilha já de forma isolada, sem que os herdeiros fiquem em condomínio, quando tem mais patrimônios, né, e isso é possível, é o ideal. O ideal é não deixar em condomínio, porque aí em condomínio a coisa só piora, né? Porque aí vem as brigas, um filho quer vender, um herdeiro quer vender, o outro não quer. Um quer pagar a conta, um paga o IPTU, o outro não quer pagar, e aí fica uma confusão danada, né, gente? A reserva de usufruto, ela pode acontecer, como ali acho que é um colega, né? Pela pergunta aqui, acredito que seja um colega, o Gu Camargo Vieira. Então, pode deixar a reserva sim, isso é muito utilizado, né? Isso acontece com frequência. Eu não gosto muito da doação em vida, tá? Eu tenho algumas ressalvas, assim, para doação em vida. Eu acho mais seguro o testamento. Porque a doação, depois que você faz, você não tem mais como rever, né? Doou, tá doado. É claro que tem as cláusulas de incomunicabilidade, de inalienabilidade, tem várias cláusulas que a gente pode colocar nessa doação e para garantir que esse patrimônio fique, perpetue, né, na família, enfim. Mas eu gosto mais do testamento, que é pouco utilizado aqui no Brasil, né? Acredito que ainda tem muito preconceito do testamento, porque as pessoas não gostam de falar da morte, da sua própria morte, prever essa situação, né? As pessoas não gostam e acabam não fazendo planejamento e testamento, então, muito menos. Mas o testamento, ele é muito útil para isso, porque no testamento você destina, né, o seu patrimônio ali, conforme a sua última vontade. E o testamento tem a vantagem que você pode mudar. Se daqui a 2 anos, nasceram seus filhos, tiveram filhos. Eu quero deixar também para os meus netos alguma coisa. Então eu vou lá agora, eu vou mudar meu testamento. Aquele imóvel da praia, tal, eu vou deixar para a neta, tal. Aquela casa eu vou deixar para o outro neto. E assim sucessivamente. Então é muito legal. O testamento é muito legal. Dá para trabalhar e dá para fazer bastante coisas com ele. Gente, era isso. A minha intenção era vir aqui responder essa pergunta. Eu vou até postar essa pergunta que eu recebi e depois eu compartilho o link da live, porque fica a resposta da pergunta. E fico à disposição. Se tiverem dúvidas, quiserem esclarecer algum assunto, me encaminhem no direct. Essa semana foi bem corrido. Peço desculpa para as pessoas que eu não consegui responder, mas final de semana eu sempre busco responder todo mundo, tá? Obrigada para quem tá aqui comigo, me acompanha, um bom final de semana, que todo mundo tenha um lugar quentinho para se aquecer. E é isso. Obrigada, gente. Para quem tá entrando agora, essa live vai ficar salva lá no IGTV. Eu também vou colocar lá no meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube é Gisele Ambrosio Beltrão. Tá certo? Boa noite.